Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui da PUC TV, canal 24, na NET, canal 22. Nós vamos debater, como sempre, a política do estado de Goiás. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a pesquisa Groupon. Mais uma pesquisa foi divulgada hoje pelo Diário da Manhã e nós vamos falar os números daqui a pouco para você aqui no nosso programa Canal Aberto. Nós vamos falar também sobre diversos assuntos políticos aqui no nosso programa. Hoje, para debater com a gente, nós convidamos o presidente do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás, ele que já faz parte aqui da nossa bancada, Divino Olávio, comigo na mesa, Ulisses A.S. Divino, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer todo meu estar aqui entre amigos novamente. Ulisses, boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também para o meu amigo Divino Olávio, que é presidente do Clube dos Repórteres Políticos de Goiás. Olha, eu estava pensando, quando comecei a criar a pauta do programa de hoje, pensando sobre a política do estado de Goiás. Eu comecei a fazer uma análise e cheguei à conclusão que todos os políticos, praticamente todos os políticos, têm responsabilidade em governar o nosso país, em governar o nosso estado e até o nosso município. Ninguém está isento de responsabilidade neste governo. Quando eu falo governo, eu falo no todo. Governo federal, governos municipais, governos estaduais. Se não, vejamos. Quem governa um país como o nosso? Nosso país tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O poder legislativo faz as leis. O executivo administra o país, coloca em prática a administração do país, e o judiciário garante a aplicação das leis. Então, todos os setores, esses 3 setores que governam o país, têm essa responsabilidade. Então, quando a gente vê um deputado federal criticando um governo, e você vai analisar por trás desse deputado federal o que ele tem: participação dentro do governo, quer seja estadual, quer seja federal. Então, nós vamos colocar aqui um dos temas hoje do nosso programa, vai ser esse: até que ponto o deputado federal tem responsabilidade na administração do país? Divino Olávio, primeiro a sua opinião. O papel do deputado federal, bem como do deputado estadual, do papel do legislador, e ele é bem definido na Constituição. O seguinte, é de fiscalizar, né, propor leis, projetos de leis ou emendas na Constituição e fiscalizar, né? Legislar, propor, quer dizer, a elaboração de leis e fiscalizar o Poder Executivo. Essas são as funções do legislador, segundo a Constituição. Certo. Ulisses. No Brasil, por exemplo, a atribuição dada a cada político, ela se deturpou ao longo dos anos, principalmente que nós vivemos muito tempo assim de coronelismo político, não é? Daquela participação intensiva de certos partidos que, de certa forma, também monopolizaram a condução política e administrativa do país. Eu vou citar um exemplo aqui. Acho que você, não sei se você quis citar isso não, mas eu vou citar. É o caso da deputada federal Iris de Araújo, que pediu, inclusive, intervenção no estado de Goiás. Não é? Ou seja, vamos pegar o exemplo da dona Iris, como é chamada. Dona Iris é deputada federal. Eu até agora eu não conheço nenhum trabalho assim, nenhum projeto assim efetivo dela, não é? Há poucos dias parece-me que quis pedir intervenção do estado de Goiás, alegando a falta de segurança, ou seja, a falta de segurança existe no Brasil inteiro, ou seja, em todos os municípios, todos os estados, inclusive em estados que é administrado pelo próprio partido da deputada. Em nível federal, ou seja, falta uma ação efetiva do governo federal em relação à coercitividade para que não haja essas ações malignas, maledicentes por parte de elementos, desses meliantes que estão tomando conta do Brasil. Então, veja bem, qual que é o papel do deputado federal? Será que é esse que está pedindo intervenção federal, ou seja, politicamente, politicamente, quando eu digo até não é nem politicamente, não, partidariamente, até porque nós sabemos que o partido dele é contrário ao governador do estado de Goiás. Então, veja bem,
nesse samba do crioulo doido que nós colocamos aqui, nesse grande caldeirão aí, que nós queremos discutir qual que é a importância do deputado federal. A importância do deputado federal é se transformar como canaletas, ou seja, transformar o seu mandato em porta-voz, em condução, uma correia de transmissão daquelas reivindicações, daqueles pedidos, daquelas grandes manifestações populares. São pessoas que moram, por exemplo, numa determinada região que não tem esgoto, não tem água tratada, não tem iluminação, não tem escola decente, não tem hospitais públicos também decentes, não tem um transporte público. Então, a posição de um deputado é ver se consegue levar benefícios também, estender esses benefícios a essas regiões que geralmente são esquecidas pelos grandes administradores. Mas será que é isso que os políticos estão fazendo, que os nossos deputados basicamente estão fazendo? Não. O que nós sentimos hoje não é só em relação, por exemplo, aos parlamentares do PMDB, aos parlamentares do PT, aos parlamentares do PP, são os parlamentares de forma geral. Eles começaram a fazer uma coisa, João Silvestre, Divino Olavo, telespectador, começaram a fazer uma disputa política partidária, o que é ruim para o país, o que é ruim para o Estado, o que é ruim para o município. Porque existe um certo oposicionismo que não leva a nada, que é jogar a culpa de uma responsabilidade geral de todos para apenas algumas agremiações, alguns, por exemplo, clubes partidários, né, tentando desviar o foco verdadeiro. Por exemplo, você pega a questão da segurança pública hoje no Brasil. Será que essa questão de segurança pública, será que esse caos só acontece em Goiás? Será que esse caos não acontece também em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Pernambuco, lá no norte, por exemplo, lá em Manaus, no Amazonas? Será que também não acontece isso? Ou seja, qual que é a manifestação do governo federal quando você coloca que é o Poder Executivo? Será que o Poder Executivo também não está falhando? Será que o Judiciário não está falhando também a partir do momento que as nossas polícias prendem esses meliantes e esses meliantes vão para a rua, voltam para a rua do mesmo jeito? Será que não está havendo uma falta de sintonia entre esses três poderes? Um detalhe interessante, você falando disso aí, ainda há pouco a polícia apresentou um estuprador que estuprou 16 mulheres que foram presas hoje, que está preso hoje, foi apresentado hoje. Esse cidadão foi condenado em Aparecida de Goiânia, estava preso, saiu e de repente ele estava trabalhando numa empresa em Goiânia, andando de moto para cima e para baixo e estuprando as mulheres. Aí você pega. Também isso acontece. E a culpa é de quem? Só cortando você um pouquinho, só para finalizar, jogar a bola para você. Ele saiu porque existe uma legislação que é falha. O Judiciário é obrigado a cumprir a legislação. Agora, João Silvestre, Divino Olavo, telespectador, a população, 90% da população, existem pesquisas nisso aí, é favorável vamos dizer, a redução da maioridade penal. Só que os nossos legisladores, os nossos administradores e o próprio Poder Judiciário não se atentam para isso. Ou seja, será que nós temos três poderes que estão totalmente alheios às vontades do povo? Agora, eu queria voltar um pouquinho, João Silvestre. Fica à vontade. Quando você perguntou sobre o papel do legislador, e que eu dei a resposta aqui do papel constitucional. Só que no Brasil, certo, o legislador, às vezes, o que ele faz menos durante o mandato é legislar. No Brasil é comum o seguinte, é uma tradição que o legislador ele acaba sendo um agente. Lá na base, o cidadão que apoia, ele quer que o deputado leve a obra, que isso não é função do deputado. Né? Mas é porque o deputado também foi lá e prometeu obra. Prometeu, exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Mas então o que acontece? O deputado acaba se tornando um despachante. O papel do deputado acaba virando de despachante e isso mistura tudo. Né? Então todo mundo quer pedir para o deputado, quer pedir emprego, quer pedir para quebrar uma multa ali, dar um jeitinho aqui, outro ali, certo? E com isso o papel do deputado, as atribuições dele acabam sendo deturpadas de fato no dia a dia por comportamento da própria sociedade. Não, pelo comportamento dele também que promete. Isso que o João colocou, ele promete. Vai lá e promete coisa que não é da alçada dele. Eu não vejo nenhum deputado que não promete, Divino Olavo. A função dele é prometer? A função dele é legislar, ver a legislação, a falha. Por exemplo, eu coloquei esse negócio da redução da maioridade. Nós estamos discutindo a questão da segurança pública. Todo mundo atônito. Em Goiás não se discute nada a não ser segurança pública. Você pode pegar todos os sites nacionais, inclusive no Fantástico,
desse último domingo, a questão da violência em Goiás, ou seja, assassinato de mulheres, esse mulhericídio que está acontecendo aqui. Então, veja bem, todos os portais, todos os agentes noticiosos estão colocando que Goiás está sem segurança pública. Então, bem, a questão nossa é a segurança. Será que nós estamos legislando em relação a isso? Será que o governo federal, ou seja, os deputados federais, inclusive os deputados nossa, a bancada nossa, que tem essa condução, ou seja, de tentar trabalhar sobre mecanismo para tentar diminuir essa violência no Estado e no país, consequentemente no país, qual que é a função do deputado? Legislar. Só que eles viraram esse despachante que você, por livre e espontânea vontade deles. Tá certo. Ele já entra no jogo sabendo que o jogo é assim, que funciona desse jeito, né? E se ele tentar fugir desse sistema aí, ele acaba não ganhando a eleição e se complica. Tudo. Mas nós vamos ter um intervalo comercial, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Daqui a pouco nós vamos debater sobre isso. O momento que Goiás está vivendo e o Brasil está vivendo é muito delicado. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vou explicar por quê.